Aqui na companhia da atriz e autora do texto Caminho 22, Jaqueline Roverso, prazer pela Univisão Cultural. Queria que você falasse dessa experiência como autora de construir esse universo tão bem delineado, que faz uma jornada pelo arquétipo masculino, com todas as suas contradições, todos os seus paradoxos, né, no caminho do seu próprio entendimento. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência como atriz. Sim, sim. A gente tem uma companhia, Pandora, que surgiu do estudo do feminino e as distorções que o feminino foi tendo ao longo dos séculos, através das culturas que foram, né, dominando uma outra. A gente fez foi expressa no espetáculo Pandora. E aí a gente resolveu continuar a pesquisa, porque quando você fala da distorção do feminino, não tem como não tocar no masculino, no patriarcado, na relação com os homens, os homens com as mulheres, enfim. E a gente resolveu se aprofundar nessa pesquisa e aí eu tentei fazer um caminho. Eu já tinha tido essa ideia de escrever uma peça sobre o tarô, sobre os arcanos maiores, e aí eu usei para me inspirar nesse caminho de transformação, por isso Caminho 22, 22 arcanos. Então eu fiz a jornada de um homem, que é um homem super abusivo, super machista, super homofóbico, que tem muitos preconceitos dentro dele, e esmiucei para que a gente entendesse que isso é muito cultural. A gente entende a relação dele com a família, ele começa a entender nesse caminho. Como ele constrói essa etiologia, essa história. Como que ele foi ensinado dessa maneira. Ele não nasceu preconceituoso, ele se tornou preconceituoso. Porque foi uma construção cultural, porque está na sociedade mesmo, é ancestral, né? Uma coisa estrutural, machismo que ele chama de machismo estrutural. Então, mesmo sem querer, mesmo ele sem entender o que ele está fazendo, ele se acha um cara do bem, médico, casado, né? Super assim, padrão. Só que ele é um cara super homofóbico, agressivo com a mulher. E tem aquela visão, se a mim não está incomodando, está todo mundo feliz. Exatamente, ele precisa das duas pessoas que são importantes para ele, que é a mulher grávida e a paciente mais antiga dele, mexerem com ele. Desestrutural que parecia. E por acaso ele entra no caminho achando que vai resgatar a mulher, também vou lá pegar minha mulher e sair daqui. E ele entra numa jornada de transformação e ele é tocado por aquilo. E pela arrogância dele, ele entra e acha que aquilo ali, eu vou entrar, porque quando ele vê, ele está totalmente transformado. Então, é isso, ele vai sendo tocado por aquele lugar, né? E por aquelas lembranças que vão surgindo. E uma coisa que eu achei, estava até comentando com o Juliano, que você mexe com muito humor, já no início, minha formação de psicólogo. Então, eu sei que toda aquela parte da psiquiatria, final do século XIX, do século XX, da qual Freud fez parte, mas lutou contra isso. Tanto é que tem um livro chamado As Mulheres de Freud, em que Lu André Salomé, Hilda Dolittle foram pacientes dele e depois se tornaram psicanalistas. Então ele deu voz às mulheres, né? Ele conseguiu vencer o próprio patriarcalismo dentro dele. Mas sim, e a ciência era muito assim, não ligava para a espiritualidade. Tanto é que na época do Freud tinha aquelas pesquisas sobre o ocultismo. O ocultismo, a UNESCO... Autonomia na época, que tiravam a opinião. Era nesse sentido. Então, de certa forma, a peça mostra como essa cultura patriarcal e machista foi se engendrando não só nos costumes da população, mas da própria ciência. Tanto que ele nega a espiritualidade, nega qualquer tipo de processo terapêutico que não seja científico. Exatamente. E ele fala sobre isso abertamente, só que aquilo toca ele de uma forma profunda, como o personagem do Alex falou, me poupou anos de medicação. É verdade. Esse caminho, né? Mas sem invalidar também a psiquiatria, porque realmente a gente sabe o quanto é importante, que a Dai fala. Tudo que eu passei aqui com o senhor foi muito importante para mim, para eu chegar nesse lugar. Ela precisou de muita terapia, muito tratamento, para ela se entender e ela aceitar quem ela era. Então, assim, também sem invalidar uma profissão que é tão importante, só que mostrando que existem vários caminhos. O caminho 22, ele mostra que o caminho é amplo. E que depende do seu ponto de vista, que você pode transformar a sua vida. Depende das suas escolhas. Porque às vezes esse lugar de escuta é mais mérito do próprio paciente, que pode dizer isso, do que do próprio terapeuta. Ele precisa se ouvir. Por exemplo, o Freud começou hipnotizando, até que teve uma paciente chamada Ana Ock, ele muda o nome verdadeiro, que dizia, Freud, eu cansei de ser hipnotizado, eu posso falar o que estiver passando pela minha cabeça hoje? E a sessão foi maravilhosa, rendeu uma série de verdades que há meses ele não conseguia descobrir. Aí o Freud chamou isso de livre associação de ideias. Mas quem que deu o pontapé inicial? O próprio paciente. Isso é que eu acho legal. Eu acho que na peça também é isso. Ele está ali, mas ele pouco fez, porque ele ainda estava muito dentro. Mas só desenvolver uma escuta fez com que ela mesma se curasse. Sim. Isso é tão bacana. Exatamente. E conseguir se libertar e aceitar quem ela é. Uma médium, né? Que tem um poder de cura absurdo e nunca
iria usar para nada se não fosse a transformação dela de aceitação da própria força, né? Verdade, está de parabéns pelo texto. Eu acho que se a Anice da Silveira fosse viva, que era junguiana, o próprio Jung adoraria o seu texto. Nossa, e essa é uma honra, porque Jung é uma referência, para mim a Anice é uma referência para mim. Você vê, esses arquétipos, como a ânima desse paciente era doente. E como o ânimo do Pandora, das mulheres, era renovador. Porque é o que eu estava falando com a Jordana. O Freud, quando você faz essa investigação do feminino, o feminino sempre foi mais independente do que o homem. Porque o dominado, ele sempre busca uma maneira de se libertar por algum caminho. E as mulheres sempre foram capazes de duvidar, né? Você vê aqui no Brasil Pagu, uma série de mulheres que romperam. Então o homem não, o homem por ele herdar essa coisa do poder, é tipo assim, meu filho, eu sou rico, toma aqui as minhas propriedades, ele não fez nada para construir aquilo. E as mulheres não, é uma postura de guerrilha, é uma guerrilha silenciosa. Atenção. E quando o homem descobre, caramba, minha mulher está lá na frente, eu parei no tempo, né? Exatamente, que é um pouco o que acontece. A mulher dele está lá, entrou no caminho, disse não para ele nunca imaginar tudo que ia acontecer com ele, né? Você vê, ele nem percebe o quanto foi violento com a mulher. Isso que é tão... Isso que eu fiz, ele não tem nem a consciência disso. Nem a consciência, ele vai entendendo quando ele entende também a relação com a mãe, né? No processo, exatamente. O que ele fez com a própria mãe dele. Poxa, parabéns. Vida longa ao caminho 22. Amém, é boa.